A minha super habilidade especial é viajar sozinha, sem dinheiro, só na coragem. E eu te conto tudo aqui nesse canal. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da mochileira mais estilosa do Brasil. Eu, Vivi de Viagem, e nesse canal eu vou te contar tudo o que você quer saber. Como que é ser uma mulher e viajar sozinha por aí. Esse é o meu trabalho, essa marca maravilhosa aqui, senhorita Mona Lisa. Então aproveita, se inscreve, curte e compartilha com seus amigos para você não perder nenhum conteúdo e para você criar coragem para começar a viajar ou aprender como economizar para fazer muito mais viagens. Eu vou começar contando aqui das minhas viagens, estou contando das últimas para as primeiras, porque eu consigo lembrar mais detalhes e etc, eu tenho mais fotos, então eu acho que vai ser interessante para você ir acompanhar essa jornada, né, da onde eu tô vindo. Hoje eu vou falar sobre como foi essa minha viagem, que ela não foi só uma viagem para Manaus, na verdade, ela foi uma viagem para Manaus e João Pessoa, e eu vou contar em 2 vídeos, para não ficar muito longo, mas eu comecei indo pra Manaus. Olha, era pra eu estar olhando aqui, olha só, a pessoa esquece. Eu fui de avião porque eu só tinha 30 dias de férias, então eu teria que voltar logo. Se eu tivesse ido de carona, acho que eu tava de lá até hoje. Eu acabei comprando uma passagem de avião, só que eu não voltei. Aí tá o valor da passagem, do trecho que eu paguei. E antes da minha viagem, eu fiz o roteiro, tudo bonitinho, daquele jeitinho que eu ensinei pra vocês. Eu gostei muito de viajar pra lá, tá assim na top 5 das minhas melhores viagens. Mas aconteceu uma coisa bem estranha lá, que nunca aconteceu em lugar nenhum que eu já tinha viajado quase o Brasil todo, mas lá aconteceu uma coisa que o povo sempre quer saber, o povo sempre pergunta sobre essa questão de assédio. E em Manaus aconteceu comigo quase todos os dias, em qualquer lugar, assim, aleatório. Mas o que é assédio, Vivi? Pra mim, assédio é toda a proposta não solicitada, aquela pessoa que fica se oferecendo. Mas no caso de Manaus, foi muito estranho porque eu não tava assim. E aliás, uma coisa, você vai reparar que as minhas fotos daqui pra trás, eu tô um pouquinho mais gordinha e tô um pouco mais loira, um pouco mais alisada, mas sou eu mesma. Assim, eles não são agressivos. Isso não é uma característica, porque nortista é assim. Não, porque no Acre e Rondônia, também é norte, eu fui e foi tranquilo. É só lá em Manaus que realmente acontece isso, e eu vou contar como foi cada um desses assédios, e fica até o final, porque o último foi o pior. No começo eu comecei a ficar assustada, mas depois eu percebi que é um pouco cultural. E é só você falar não quero, cai fora. Que grossa! Eles saem. E essa viagem foi a primeira vez que eu fiz isso e eu não faço mais. Eu fiquei os 30 dias viajando, porque quando eu cheguei eu já tive que voltar a trabalhar logo. Isso foi muito cansativo, muito cansativo. Eu fui pra São Paulo um dia antes de eu pegar o voo. Eu sempre faço isso. Aí eu peguei o meu avião, era de madrugada o voo. Aí eu cheguei lá no aeroporto de Manaus, eu chamei o Uber e sim, gente, é quente. Mas não é insuportável, mas é quente. E nessa viagem aí também foi aquele rolê que eu contei do Couchsurfing, sabe? Que o cara ficou conversando comigo por 6 meses e aí depois falou que não tinha como me hospedar e depois hospedou 2 gringas lá. Bom, mas enfim, e fui pro hostel, aquele da regra que é mais barato, lembra? Então, esse hostel não tinha nenhuma avaliação, ele era novo ali, mas eu fui nele mesmo assim. Sobre ar-condicionado, lá tinha nesse hostel, quase todo lugar fechado, tem ar-condicionado, porém, tem no hostel, mas eles desligam de manhã e só volta a ligar à noite, entendeu? Então é tipo pra tocar você pra fora mesmo do quarto. Bom, então aí eu guardei, deixei todas minhas coisas lá no hostel e fui fazer o meu primeiro passeio no teatro lá, lindo, maravilhoso, de Manaus, porque o hostel era bem próximo ali. E aí eu não lembro se tinha que pagar pra entrar. Se paga é baratinho.
camarote do Teatro de Manaus. Essa aqui é uma sala de exposição, podemos acessadas, como vocês puderam ver. Aqui nós temos alguns figurinos, tá? Eles foram utilizados anteriormente em algumas regiões de ópera. Camarote do Teatro de Manaus. Aí o camarote do teatro. Aí eu andei tudo por lá. Tinha uma guia e ela ia explicando. É muito bonito lá dentro. Você tira muitas fotos de lá de cima. Da verdade. Feito de cristal, então ele não distorce a imagem. Mostra exatamente o que é. É como você se vê mesmo, sem distorção. Aí eu saí do teatro depois de fazer o passeio. E tava chovendo, chove quase todo dia lá. A época que eu fui, começo de julho, fui dia 2 de julho. Aqui é o centro de Manaus. Então, aí eu saí do teatro e aí depois eu tava sentada ali na praça, em frente do teatro, mexendo no celular, e aí passou o dono do hostel. Na verdade ele não é dono, né? Ele é marido da dona. E aí ele passou, perguntou se eu tinha ido no teatro e tal, falei que tinha. Ele falou pra gente tomar uma cerveja ali no outro hostel, que ele queria mostrar uma coisa pra mim. Aí eu fui, eu nunca, na verdade, tinha me dado conta disso. Essa questão, eu não li a avaliação de hostel, depois eu comecei a ler. Ele me levou num hostel que tinha um bar, né? Era um hostel, era tipo balada, mas era umas paredes escuras e um som, era bem uma balada bem dark. E aí o hostel, esse que ele me levou, tinha um monte de avaliação negativa. E aí ele queria me mostrar isso. Ele falava que ele estava tentando conseguir boas avaliações e que o hostel dele era novo. Aí de repente, do nada, ele vira e fala: "Posso beijar sua boca?" E eu fiquei assim, né? Porque tipo, o cara é casado, a mulher dele tava lá. Eu achei uma falta de respeito como cliente. Dos milhares de lugares, nunca teve problema. E eu falei que não, eu agradeço o bom gosto, mas tô de boa. E aí ele falou, beleza. Saiu correndo na frente e me largou lá. E aí começou a chover e eu acabei voltando pro hostel mesmo. Mas depois disso aí eu já tinha decidido que eu não ia mais ficar nesse lugar. Principalmente por causa disso. Se eu continuo lá onde o cara me assediou, ele vai pensar que eu gostei. Essa foi a minha primeira vez que eu troquei de hostel por motivo de assédios. Eu espero que ele veja. Apesar que ele não tá nem aí, né? Que o hostel nem é dele. Em nenhum momento eu dei nenhum sinal que eu queria ficar com ele. Achei ridículo isso. Eu ia ir pra outra cidade, eu não queria levar a minha mochila, porque eu só ia fazer um bate e volta. Só que eu acabei levando a minha mochila e eu resolvi me hospedar em outro lugar. Bom, mas enfim, aí no outro dia eu acordei cedo, que o meu destino era Novo Airão. Novo Airão é uma cidade que fica aí a algumas centenas de quilômetros de Manaus. E eu fui lá porque eu queria ver o serpentário que tinha lá. Eu queria ver os botos, mas eu queria ver de perto. Eu não queria, porque lá em Manaus eles oferecem o passeio de barco, que você vê os botos, tira foto com eles, com os índios fakes lá. Mas eu queria ver eles de perto, então eu resolvi ir para Novo Airão. Eu peguei um táxi, é o preço tabelado. Se eu não me engano, naquela época que eu fui, acho que eu paguei R$60. Bom, mas enfim, aí eu cheguei lá no ponto onde pegava o táxi. Aí eu perguntei pro taxista se tinha camping no Novo Airão, porque eu não tinha achado hostel, não tinha achado nada. A maioria das minhas viagens é assim, às cegas. Eu vou e se achar, beleza. Se não achar, a gente vê o que faz. Mas, graças a Deus, eu sempre achei. Fomos.
E aí quando chegamos lá, o taxista deixou os outros passageiros e aí ele falou, onde você quer que eu te deixe? Eu falei, oxe, como assim? No camping. Ele falou, que camping? Não tem camping aqui no varanda. Eu falei, você é louco? Você falou em Manaus pra mim que tinha camping. Ele falou, não, tem camping sim, é na Navilhanas. Eu falei, eu lá tenho um cara de quem tem dinheiro pra ir lá com aqueles playboy de Navilhanas. Eu falei, pô, o senhor acha um hotel aí até R$50 ou acha um lugar pra eu dormir aqui. Aí ele falou, não, tem um hotel ali sim, e realmente tinha, foi o hotelzinho que eu fiquei. Aí eu fui andando e eu achei tipo um museu, é uma entrada lá, né? Eu fui procurar o Serpentário e falaram que não existia mais. Sim, gente, isso acontece muito em viagem. Você lê, você chega lá, o lugar não existe, não funciona, tá fechado, ninguém sabe até quando. Ai, não sei palavras. Tinha lá os bichos empalhados, tipo um mini museu que dá o guia da cidade, de como é a região ali. Aí eu fui ali e fiquei batendo foto ali com os bichos. Depois eu fui na praça, tirei foto com esse dinossauro ali. A praça em frente do hotel que eu tava. Porque não tinha mais o que fazer, né? Que já tava no fim da tarde. Então, pra eu ver os botos só no outro dia. Aí, no outro dia, eu acordei cedo e fui a pé atrás desses botos. Tem mototáxi nessa cidade aí. Eu fui lá e vi os botos e eles são muito fofinhos. E uma curiosidade aqui, se você não sabe, eu sofro de ictiofobia. Eu tenho medo de peixes, criaturas aquáticas. Eu já deixei de entrar em cachoeira linda, maravilhosa, que eu tinha feito a trilha, porque eu tenho pavor de qualquer coisa encostando em mim. Então eu acabo não entrando, mas nessa viagem eu meio que superei, eu coloquei a mão nos botos. Muito fofinhos. E aí você podia ficar 15 minutos, você pagava R$30, eu acho. Era bem baratinho. Muito com a fiscalização, o nível de exploração, de visitação para os botos, que antes devia ser de outra maneira, né? Não sei. A visitação aqui antes não tinha ordenamento. Então as pessoas tomavam banho, alimentavam. Os animais eles praticamente não saíam mais para caçar. E muitos não respeitavam mesmo, porque muitos alegavam que ele era da natureza, então iam fazer o que quisesse. Então tinha gente que chamava eles, dava bebidas alcoólicas, Nossa! batia neles, e quando a gente ia se manifestar, falar alguma coisa, muitas das vezes quem faltava apanhar além do boto era a gente. Então tivemos uma luta bem grande. Meu amor. Cheguei chegando. Pode tocar. Ai, eu tenho medo. Pode tocar. Que é isso? Ô, Cico. Ai, meu pezinho. O curumim tem menos dente, né? O curumim não tem dente, na Tá verdade. mais velhinho, né? Não, foi porque como que arpoaram, o curumim, arpoaram o bico dele. Sabe o que é arpão, né? Zagaia, aquela que Ai, peixe, que dó. onde quebrou a cartilagem, ele perdeu a arcária dentária e atrofiou o bico dele, ele ficou deficiente. Isso já foi causado pelo ser humano. Mas ele consegue caçar, só que ele tem mais dificuldade do que os outros. Malvado ele. Olha o que viu. Oi. Ô, curumim. Pode tocar nele. Mas o pescoço que é mais gelatinoso, né? Uhum. É diferente. É gordinho. É bem... Opa! Dá mole. Pode tocar não. O Chico. Não, não é o Chico, não. Ah, esse O é. Chico tá lá, eu acho. Esse é quem? Já foi mordida? Já. Oi! Oi! Obrigada. Vem cá. Vem cá. Aí!
ter que assinar lá, tá bom? Por favor. Desculpa, qual é o seu nome? Marisa. Marisa, parabéns. Obrigada. Vem cá. Vem cá. Ô, curumim, vem cá. Bom, aí eu terminei de ver os botos, fui almoçar. E nesse dia eu paguei um mecão. Eu fui andando pela cidade, quase não tinha restaurante, né, como eu falei. E eu tava procurando a tal da batata frita, né, a comedora seletiva. Aí tinha um restaurante e tinha um self-service lá. Self-service. E tinha um restaurante lá e tinha uma galera se servindo. Aí eu fui, entrei e comecei a me servir. Aí o garçom veio correndo falar pra mim que aquilo ali era um buffet privado, que eu não podia ficar ali. Deixei o prato e falei, ai moço, pelo menos vende essa batata frita aí pra mim, por favor, que eu não acho em lugar nenhum. Aí ele falou, pera aí que eu vou ver com fulano. Aí eles venderam, me deram, não lembro. E aí depois eu sentei em outro restaurante que não tinha e fiquei toda feliz. Já vi os botos, agora vamos pro próximo passo. O que era o próximo passo? O próximo passo é sair de Novo Airão. Como sair de Novo Airão? Poderia pagar R$60 e voltar de táxi, porém eu não me lembro como eu soube, mas enfim eu soube que tinha um barco que ele ia de Novo Airão até Manaus a noite inteira, né? Tipo, você pegava o barco às 9 da noite e você chegava no outro dia amanhecendo. E custava R$30, ou seja, nem de transporte eu tinha conseguido, tipo, hospedagem à noite. E eu falei, bora! Só que esse não era o único problema, né? Pra você ir no barco, você dorme aonde? Uma rede. Que rede que eu não tinha? E eu acabei comprando uma rede, e aí depois eu pensei assim, quando eu chegar lá em Manaus, eu posso pelo correio, porque vai ser um trambolho pra levar. Aí eu comprei uma rede cor-de-rosa, escrito Jesus. Aí depois eu, como, né, o que restava era esperar até as 9 da noite, aí eu fiquei andando lá pela cidade, tirei foto na frente do hotel, da praça. É assim a vida de mochileiras. Nossa vida é esperar, tirar foto, excluir foto. Aí finalmente chegou, caiu a noite. Não rolou nenhum assédio até aqui, nessa cidade. O mototáxi me levou até o barco, sem capacete. O barco, ele tinha 3 andares lá em cima, que era onde ficava o capitão. O segundo andar, ele ficava os camarotes, né? Que é a galera que também ia de Novo Airão pra Manaus, porém eles não iam de rede, né? Tem as camas, tudo bonitinho, se você quiser comprar. Mas enfim, tava eu lá com a minha redinha. Aí o barco demorou, nossa, pra sair, demorou, mas enfim, saiu. Metais tóxicos. Eu me senti na China, princesa guerreira, prestes a embarcar numa missão. Nesta sexta, leite em pó Piracanjuba 6,89, leite em porinho 10. Aí aconteceu o quê? Eu não durmo cedo, sou quase uma vampira e eu tava viajando pra Manaus, né? Eu queria ver como que era essa experiência de dormir num barco, eu nunca fiz isso. E subi até o 3º andar e tava chovendo à noite. E aí tinha uma cobertura assim e tinha uma cadeira ali. Eu sentei ali na cadeira e não dava pra ver nada, só tinha a luz da noite, assim, não dava pra ver nada mesmo. Aí surgiu um cara, não sei da onde, como sempre, né? Apareceu do meu lado assim, falou, você tá indo pra Manaus? Aí, respondeu o quê, né? Não, tô num barco indo pra Manaus, tô indo pra onde, né? Falei, sim, eu tô sim. Ele, tá. Esse foi meu segundo assédio. Aí ele falou assim, você é casada? Eu falei, eu sou sim. Aí ele falou, você tem filhos? Eu falei, eu tenho gêmeos. Tá, é que eu moro em Manaus. Quando você quiser ficar em casa, você pode ficar. Aí eu tipo olhei pra cara dele assim, né? Aí eu falei, mas eu falei que eu sou casada. Ele, mas seu marido não precisa saber. Ele começou a se aproximar de um modo que começou a me assustar, que até então eu tava de boa. Aí eu tava na cadeira de plástico, aí eu grudei na cadeira de plástico assim. E eu fiquei morrendo de medo, porque eu não tinha mais ninguém
ninguém ali que eu tinha visto. E aí eu fiquei com medo de sair correndo, escorregar, cair pra fora do barco e ninguém ia saber. Ninguém nunca mais ia ouvir falar de mim. Aí eu comecei a falar não e o cara vindo pra cima. E aí eu dei um berro. Sai de perto de mim! E aí o capitão, que tava do outro lado, assim, ele escutou e falou: ô fulano, sai daí. Aí ele me chamou pra perto dele. Aí ele me explicou que o cara trabalha lá e tem algum problema, assim. Porque eu tinha ficado morrendo de medo, né, de acontecer alguma coisa, mas não aconteceu nada, felizmente. No outro dia, de manhã, chegamos e eu saí correndo desse barco. E aí eu peguei um ônibus pra voltar pro centro, que era longe também. Rodei, cheguei no centro, desci do centro e com a minha mochilinha. E aí cheguei no hostel, eu tinha chegado junto com um casal de voluntários, um colombiano e uma francesa, que a gente acabou fazendo amizade. Eles estavam fazendo o voluntário e eu ia pra me hospedar. Aí o dono desse segundo hostel, ele tinha uma cara de... Ele me tratou bem. Ele me tratou com respeito, mas ele ficou me olhando com uma cara de debochado. Ele fazia uma cara assim. E eu acabei nem dando muita bola. Eu falei, eu vou ficar aqui mesmo, porque pelo jeito não adianta, eu vou mudar, os homens tudo escroto nesse lugar. Enfim, aí eu fui pro meu quarto e me colocaram num quarto com um francês e tinha uma outra colombiana lá também. E esse francês, ele tinha um cheiro muito forte e me colocaram na cama bem do lado dele, assim. Aí eu olhava pra aquela toalha dele, azul claro, pendurada, encardida, e dava agonia. Mas enfim, né? Vida de hosteleira. E enquanto eu arrumava minhas coisas e tal, aí apareceu o Luiz na janela e ele perguntou se eu queria fazer o passeio pro Musa. O Musa, sim, era um passeio que tava no meu roteiro, não era o dia que eu planejei ir, mas assim, pra mim tá de boa, qualquer dia, assim, misturar. Eu acabei trocando o passeio que eu ia fazer naquele dia, eu fiz no outro, e o Musa eu acabei aceitando. E o Luiz me chamou pra ir fazer o passeio com ele, amiga dele, pra dividir o Uber. Eu falei, opa, vamos. E fomos pro Musa. É uma torre, assim, não é uma torre, é um negócio que você sobe, assim, as escadinhas. Você vê de lá de cima a floresta. É linda. Então, e aí a gente subiu lá, tirou muitas fotos, eu, o Luiz e a Denise. E é uma visão bem legal lá de cima. Bem legal mesmo. E só tinha gente lá. E almoça. Floresta, a gente vai conversando. Tá rolando já. Tá rolando? Tá, começa aí um papo saudável. Pra falar de aborto. De aborto. Então, vamos ver Passou um o assunto medo. saudável. Passou o medo, Passou. ao mesmo tempo com medo. Olhando Cara, mas eu fico me sentindo a Tomb Raider, a aventureiro. Adoro aí chega aventureiro. na hora, falta chorar. O Musa, ele é barato pra entrar. Gente, eu nunca, quando for mais de 100 reais, assim, mais de 50, eu falo. Mas se eu não falar o preço, é porque foi barato. Aí depois a gente andou lá dentro, viu essa cabaninha aí. Foi na Lago da Vitória Régia. Estamos aqui no Lago da Vitória Régia. Tiramos essa foto na árvore, ficou muito legal. Nossa, mas tem gente que sobe e já desce, né? Nem curte nada o lugar. Em vídeo fica melhor. Eu achei muito pequeno esse espaço pra eles morarem. É muito pequeno. Devia ser um aquário maior. Um pouco. Aí depois a gente foi no Mercadão Municipal. Aí eu comprei um chapéu. Eu gostava tanto daquele chapéu, só que amassou, estragou, enfim. Aí a gente
foi, voltou. E aí naquela noite, eu e o Luiz tomamos uma cachaça lá no hostel mesmo. Aí o Luiz me explicou o que eram stories, como funcionava o stories. Mochilão aprendizado, tô falando pra vocês. Eu me perco, não sei se eu olho pra aqui ou pra aqui. Então, e essa colombiana muito doida aí, um dia eu tava entrando, ela saiu gritando do quarto, que não aguentava mais o cheiro do francês que tava lá. E isso não é xenofobia, gente, porque tinha outra francesa lá e ela tava cheirosinha. Aí ela saiu gritando, pedindo pra mudar de quarto, porque não tava dando. Aí eu escutei e aproveitei pra pedir também, né? Porque eu fiquei muitos dias lá e, ficar sentindo o cheiro daquele cara todo dia, pelo amor, né? Então, aí no outro dia eu acordei e fui conhecer a famosa praia da Ponta Negra. E é uma praia de água doce. Peguei um ônibus e fui. Aí eu tava sentada lá e aí eu encontrei a colombiana que tava dividindo o quarto comigo. Aí a gente sentou lá e aí ela tava com um vidrinho assim. Isso aí é o que eu acho que é. Ela falou, Aí eu peguei, exatamente o que você tá pensando. Que ela diz ela que é médica e ela precisa fazer uso e tal, enfim. Aí eu tirei muitas fotos. Aí ela veio na frente e eu fiquei lá porque eu gostei do lugar, sabe? Eu entrei na água gostosa, nessas águas frias de São Paulo. E aí eu fim de tarde. Famosa praia de Ponta Negra. Fim de tarde na praia da Ponta Negra, em Manaus. Nesse dia que aconteceu, uma coisa bem estranha. E tipo, foi 4 assédios de uma vez, foi um cara atrás do outro. E, tipo, depois eu percebi que ele já tava me observando. Quando eu tava nadando, chegou um cara pra trocar ideia e já veio do nada. Ele falou, posso te beijar? Falei, não, cai fora. Aí depois eu tava sentada tirando foto. Aí veio outro, posso tirar foto com você? Eu falei, não, cai fora. Aí eu comecei a ficar com medo. Aí depois dele já veio um outro perguntando se eu tava sozinha. E aí eu comecei a ficar com medo. E aí enquanto eu tava indo em direção ao bebedouro também, um outro cara me abordou. Enfim, foi muito estranho isso. Eu achei muito estranho. Não tava assim, né? Eu nem era assim. Não consegui identificar ainda por que acontece isso. É uma coisa que nunca aconteceu em nenhuma região, em nenhum lugar que eu fui. Mas tem uma coisa... Eu queria morrer, um hábito cultural que tem aqui em São Paulo, mas o povo não faz com tanta frequência quanto o povo faz lá. E isso era em todo lugar, desde o primeiro dia que eu vi, eu ficava que tipo, o povo tem mania, todo mundo, homem, mulher, né, assoar o nariz, escarrar, bem na sua frente ali. E, tipo, é normal, é cultural ali pra eles, mas eu quase morria vendo isso. Eu sei que tem a questão indígena de limpeza e tal, mas fazer assim, na frente dos outros... Aí, nesse mesmo dia, eu recebi um chamado, pesquisei, eu encontrei, eu achei um chamado pra tomar ayahuasca, assim, eu consagro. E aí eu fui procurar onde tinha pra tomar, né, e aí o único que eu achei foi um ritual do Santo Daime. Eu falei, né, então vamos. Só que o problema é que do centro para aeroporto é muito longe mesmo, para não gastar tudo em Uber, porque esses lugares onde consagra é tudo isolado. Eu peguei um ônibus até uma parte do caminho e aí depois eu chamei um carro. Aí eu fui, consagrei do ritual, foi maravilhoso, minha melhor experiência, sem dúvida, com o ayahuasca. Aí no outro dia eu acordei e tinha uma coreana lá, sul-coreana, e aí a gente começou a trocar ideia e eu falei que eu ia pra Praia da Lua, perguntei se ela queria ir, isso em inglês. Aí ela falou, beleza, pegamos o ônibus e fomos até o porto, onde pegava o barco pra ir pra Praia da Lua. Aí a gente esperou, tinha várias praias lá, aí a gente pegou um barco e foi até a Praia da Lua. Nunca na minha vida eu imaginei ter isso. Deve ser.
Aí eu nadei na Praia da Lua, assim, gente. Olha isso, que legal. As árvores embaixo da água. Oi, Vivian! Oi! Hi! Outside! UK hiker! A casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela distrai. Ainda mais que tu tem cara de safado. Será que eu caio? Cai não, amor, vai. Desce aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui. Obrigada. Vai lá. Pra baixo aí. Olha isso aqui. Isso aqui é Brasil. Isso aqui é Manaus. Isso aqui é Beach of the Moon. Praia de la Luna. Eita, porra! É uma dana. Já pode ficar pelo. Já tá. Quer ficar aqui? Aí depois que a gente terminou o passeio, a gente foi pegar o ônibus, né, pra voltar. A gente parou no shopping. E atenção que agora nós vamos escolher por aplausos, tá bom? Nós vamos fazer assim, número 1, número 2, número 3 e número 4, tá bom? E vocês vão escolher agora. E aí voltamos pro hostel e eu saí pra um... Não estou me lembrando bem desse dia. Eu não lembro. Teve um dia que eu fui dar um rolê com a Renatinha e teve um dia que eu fui dar um rolê com o Luiz, mas eu não lembro qual dia. Aí a gente voltamos, e aí no outro dia eu acordei cedo, fui pra fazer o passeio do Encontro das Águas. Aí eu peguei um ônibus, fui seguindo todas as instruções de motoristas. Ah, esse ônibus passa em tal lugar? Passa. Aí peguei o ônibus e fui indo, esperando o motorista me falar. Aí ele parou num lugar lá, que eu nem sabia onde era, só tinha eu. Aí ele falou, aqui é o último ponto. Falei, mas e o Encontro das Águas? Grosseiro, estúpido. Falou, mas não é aqui. Falei, mas você falou que era? Ele falou, não, eu não falei nada. Não, quando acontecer essas coisas, que vai acontecer em toda viagem acontece, saia do ônibus e siga o seu rumo. Vá em direção ao seu destino. Não fique perdendo tempo, batendo boca por isso. Só vai pra não estragar a sua viagem. E eu não sabia nem onde eu estava, mas eu abri o aplicativo e felizmente eu não estava numa distância tão longe assim, e eu tinha dado R$15, eu acabei chamando o carro pra me levar até o porto lá onde pegava o barco. Tudo isso aqui que eu tô fazendo, gente, eu não reservei nada, eu cheguei e perguntei lá. Aí eu cheguei lá no porto, aí eu negociei com o barqueiro mesmo, um valor, pra ele me levar pra ver o Encontro das Águas, e pra ele me levar pros flutuantes, pra ver o que eu queria, né, ver as casas, as coisas que flutuam. Aí eu fechei um valor com ele, parece por hora, não lembro como foi, mas ele me levou num monte de lugar por R$60. E aí você pode estranhar, né? Ai, Vivi, você não tá usando colete? Tinha um monte de colete lá, tinha no barco. Eu que não quis mesmo, porque eu sei nadar. Gente, se eu cair nesse rio aí, se eu caísse nesse rio, acho muito difícil eu conseguir sair viva, mesmo sabendo nadar. E aí eu vi tudo lá. Além do Encontro das Águas, ele me levou lá dentro de um lugar lá. Ele tem uma velocidade de 108 km por hora. Aham. E esse aqui, que é o negro, a
velocidade dele é de 2, 3 km/h. Das águas do Rio Negro aqui e os Solimões aqui. É nóis! E tem muita sucuri aqui? Olha, não, tem, mas não pra gente ver. É tanto que as pessoas aí na comunidade têm criação de galinha e nunca me dizer que a cobra veio pegar uma galinha. Olha que cobra gosta de galinha. Deus me livre, ver uma sucuri. Lá nesse passeio de 3 horas que eu falei pra você que é um teu almoço, lá tem pessoas que criam a cobra pra poder, é tipo uma atração. As pessoas que querem ver, pegar, tirar foto, aí a gente leva lá para tirar foto, para Ah, sim, com certeza. Suicidas, porque né? não é todo mundo que quer, né? Aí tem pessoas que a gente leva lá para ver. Eu já fui lá diversas vezes quando eu estava com a minha lancha, e as pessoas que ficavam inscritas dentro da... Ele perguntou se eu queria ir para as ilhas onde tem os índios mais não civilizados, que eu falei que eu queria ter visto um índio de verdade. E ele falou, não, você quer? Leva você lá. Eu falei, não, deixa quieto. Aí ele me levou e aí eu vi as casas flutuantes e olha que legal, gente. Se você tiver um vizinho mala e você morar lá, é só você arrastar a sua casa para outro lado, não tem neura. Escola da comunidade Ribeirinhas aqui. Perdeu o cristal. Olha que estranha a boca deles. Se um celular desse cair aí dentro, só... Tem algum louco que se arrisca aí na tribo selvagem lá? É uns índios que são civilizados. Porque assim, índio apareceu lá, tem energia, tem lanche escolar levando as crianças para escola. Valeu muito a pena esse rolê. Manaus, ela tem dois lados. Eu já ouvi muita gente falando que acha muito caro, mas eu achei barato. Eu acho que depende do lugar onde você fica. Sempre tem muito isso. Você ficar num hotel caro, sempre vão te oferecer o mesmo serviço que oferece pra mim, só que preço mais caro. Aí eu fiz esse passeio, eu acho que foi nessa noite mesmo. A Renatinha, que tava no quarto, saímos eu e ela, e mais uma outra galera que tinha chegado lá. Nesse outro dia, a Renatinha tinha ido pra Presidente Figueiredo. E por que eu tô falando dela? Porque eu também ia pra Presidente Figueiredo, e a gente sempre troca o zap com quem vai, com quem tá vindo, pra ver a questão de preço, de logística. Eu peguei nesse dia, acordei cedo, peguei o ônibus, fui no IMPA, cheguei lá, dei com a porta na cara, não tava funcionando, tava desativado, enfim. E aí voltei pro hostel, desiludida. Eu acabei indo no Mercadão Municipal, passear, ver os preços e tal. É uma opção também pra você fazer quando você não tiver dinheiro. Vai só olhar. Aí, nessa noite, tinha um cara lá do Brasil. Enfim, eu passei por ele, cumprimentei, ele tava tomando cerveja, mas do jeito que ele me viu assim, ele abriu um sorriso. Mas ele abriu um sorriso tão malicioso. Eu falei, já não precisa nem continuar, né? Aí ele me convidou pra tomar cerveja e eu não aceitei. Naquela época eu tomava muita cerveja. E é sempre isso aí, mulher, esse padrão. Eles vão te pagar 3 latinhas e vai ficar, ai, linda. E pra mim, 3 latinhas não dava nem pra começar. Então eu prefiro nem tomar. Aí nessa noite chegou um outro gringo lá. E a gente ficou bebendo. Aí a gente ficou conversando, né? E em milhares de línguas ali. Francês, espanhol, alemão, inglês. E tiramos fotos. Então vocês veem como que é por dentro do rosto. É tudo compartilhado.
No outro dia eu acordei e peguei o ônibus para pegar um ônibus para ir para Presidente Figueiredo. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, já tinha acabado, já tinha ido, ou não tinha horário, alguma coisa assim que deu errado. E aí eu mandei mensagem pra Renatinha perguntando como que fazia pra chegar e tal. Aí ela me falou que só tinha um hostel lá e que pra chegar nas cachoeiras era muito longe pra ir a pé e os táxis eram tudo olho da cara, não tinha Uber. E esse é um caso que, como eu não tinha tempo, né, que eu já tava passeando há dias, eu não ia ter tempo pra fazer todo esse rolê, eu acabei pagando um passeio. Como eu falei, né, em alguns casos compensa. Se você não tem tempo, uma agência resolve o problema pra você. Eu acabei pagando o passeio, custava R$110 naquela época. E aí eles te levavam pra Presidente Figueiredo, te buscavam e você fazia, e você ia nas cachoeiras lá. Só que aí eu vou contar o que aconteceu, que esse é um dos motivos que eu não gosto de ir com agência, eu não gosto de ir com um monte de gente justamente por isso. Que eu fui a primeira a ser pega, aí foi passando no hotel de cada um da van pra pegar e tinha que esperar. Aí quando finalmente vamos pra Presidente Figueiredo, vamos, me para no posto, vou almoçar e espera, mas vamos. Aí enfim, chegamos lá, olha que legal. Parou no posto, depois parou no restaurante. Felizmente nesse restaurante fizeram batata frita pra mim, que eu tinha ficado brava. Que é um dos motivos que eu não gosto de ir em passeio com refeição inclusa, porque eu sou chata pra comer. Pra ir pra passar raiva eu nem vou. Olha que legal. E aí fomos na primeira cachoeira do Urubuí, essa aqui. A gente foi na cachoeira As Franas. O que acontece quando você compra o passeio? Você vai ficar o tempo que eles quiserem, né? Não o tempo que você quiser. Se você quiser ficar 4 horas na cachoeira lá, você já não pode, né? Então, aí a gente saiu da van e foi. Aí ele falou, esses 20 minutos nessa cachoeira, depois vamos pra próxima. 20 minutos, gente? O que dá pra fazer com 20 minutos? E na cachoeira do Afrazana. Waterfall Afrazana, aqui em Presidente Figueiredo. Olha aqui essa água aqui, como é lindo. Aí depois a gente continuou fazendo uma trilha, porque tem a trilha lá. Aí tem a Cachoeira Iracema, as grutas, Cachoeira Sucuriju. Aí eu fui tirar foto nas cavernas. E aqui a gente já ficou um pouco mais livre, sabe? Andando pra todo lugar. Eu pulei isso aí. Tava todo mundo pulando, eu pulei 3 vezes isso aí. Já! E a Renatinha que eu falei, que tava lá no hostel Grutas. A trilha aqui da Cachoeira de Iracema, Presidente Figueiredo, Amazonas. Cidade com mais de 100 cachoeiras no estado do Amazonas. Aqui é a gruta, próximo à Cachoeira Iracema. Aqui tem uma caverna com os morcegos que não... Ai, que susto! Olha quem encontrei! E aí, Oi!
E aí se despedindo do rolê. Não foi tão ruim assim, sabe? Mas depois foi a mesma coisa. Você teve que deixar todo mundo. Aí eu cheguei quase 8 horas da noite no hostel. Aí no outro dia eu fui no zoológico do Simples, que é um zoológico aí de proteção pros animais maltratados. Acho que é alguma coisa assim. Eu pesquisei, gente, mas não lembro. É muita coisa pra lembrar. Aqui no zoológico do Siques, aqui embaixo tem um jacaré. Subi lá por aquele outro lado, aquela ponte, passei aqui por cima e saí aqui. E aqui desse outro lado tem uma placa avisando que tem jacaré embaixo. Então, se caso a ponte quebrar, você cair aqui, se você conseguir sair com uma perna pelo menos e correr para ali, a onça vai estar te esperando ali. Pois é, muito lindo. Essa aqui é a famosa sucuri. Olha a cabecinha dela ali. Olha ali, Chaves. Olha ali embaixo. Já? Ainda tem mais uma jaula ali, ó. Olha ali. Eu não gosto de ver animais zoológicos, mas não é minha área, assim, posso opinar. Depois eu fui no Mercadão de novo, fui comprar, porque já tava chegando meu penúltimo dia, aí eu fui comprar lembrancinha, souvenir. O cocar eu não comprei, eu só pedi pra tirar foto, eu gostei muito. Depois eu me arrependi, quando eu voltar lá com certeza eu vou comprar. Aí eu voltei pro hostel, então, e aí já, né, nos últimos dias, só tinha eu de brasileira lá, o resto era tudo gringo. E aí essa galera aí que tava lá, né, a gente combinou de sair, né, à noite. A gente queria ver o Red Hot Chili Peppers covers, a gente pegou o Uber, foi pra lá. Aí quando chegou lá, tinha que pagar, parece que era R$50 a entrada. Aí era um bar bem famoso, a gente acabou desistindo e indo num pagode mesmo lá, meio próximo ao hostel, próximo ao teatro, na verdade, que é lá perto do teatro, tem um monte de barzinho lá, se você quiser curtir. Aí a gente foi lá, tava eu, o alemão, o casal, né, a francesa e o colombiano e um Venezuela, que eu cortei esse nojento da foto, que é um nojento. Outro assediador, casado, safado, sem vergonha. E aí, por um azar, né, eu acabei sentando do lado dele. E eu já fiquei esperta, né? Aí, gente, sem brincadeira, ele tomou um copo de cerveja, um copo americano de cerveja, começou a causar. E eu tava sentada ao lado dele, aí eu percebendo que ele tava fingindo que tava bêbado, porque ele achava que ele ia tocar em mim, né? Se ele tocasse em mim, ele ia ser um tapa logo ali, no meio de todo mundo. Se ele tocasse em mim, o negócio ia ficar estreito. Então, aí quando eu percebi que ele começou a se exceder, que ele tava quase vindo pra tocar em mim, eu simplesmente peguei minha cadeira e sentei do lado do alemão. Aí, mas a gente tirou essas fotos ainda. E esse foi um outro assédio, né? Dessa vez foi de um gringo. Bom, enfim, a gente continuou lá no barzinho, curtiu o pagode. E aí depois a gente voltou a pé e essa noite foi muito boa, muito boa. Aí no outro dia, que já era o meu último dia, vamos repousar no hostel. Amanhã eu pego meu avião, né, pra Recife. Aí no outro dia eu acordei, fui de novo, curti um pouco da praia da Ponta Negra, depois eu voltei, fui no Mercadão. E aí quando eram umas 6 horas, 6h30, eu já tava no hostel, já pronto com as minhas coisas já guardadas. Aí era só esperar mesmo para outro dia, né? Quando eu saí do quarto, o colombiano
tava conversando com... Pra ficar numa palavra respeitosa. Tava conversando com um aposentado que mora embaixo. E aí tinha um aposentado lá conversando com ele. E reclamando que queria fumar e que não tinha cigarro. Aí eu falei, não, mas aqui do lado vende aqui, né? Tipo, era sair e virar o quarteirão do hostel, que tinha uma banca lá que vendia cigarro. Ai, mãe, saí agora, eu sou aposentada e não sei o quê. Eu falei, se o problema for um cigarro, toma o meu, né? Toma um cigarro meu. Eu sentei e comecei a mexer no celular. Aí o aposentado, ele tava com a cerveja na mão e o cigarro... Sabe, uma carinha tão inocente, sabe, inofensiva. Ele pegou e falou, posso sentar aqui? Eu falei, pode, né? Na maior inocência, porque eu gosto de conversar com as pessoas, né? Sou socióloga, antropóloga, então toda conversa pra mim virou uma espécie de objeto de estudo. Aí ele sentou na mesa do meu lado e a expressão dele mudou na hora. Sim, gente. Ele começou a me olhar com aquela cara nojenta que vocês mulheres já viram. Sim, ele tava fazendo cara de velho safado pra mim. Uma mulher que me encantou. Aí eu fiquei paralisada. E aí eu fiquei assim. Não acreditei. Não estou vivendo esse momento, por favor. Sim, aquele fez de bonzinho pra me assediar. Aí ele ficou me olhando com aquela cara nojenta ali, se achando galã, sendo que em nenhum momento eu dei qualquer indireta, eu só falei que ele podia sentar, isso não era motivo pra ele achar que tinha esse tipo de liberdade comigo. E aí o que eu fiz? E aí eu acordei, né? Mas permita uma explicação sociológica que te ajuda a entender um pouco desse comportamento. Quando eu tenho consciência de que o outro, presente ou não, tem expectativas sociais de comportamento em relação a mim, se eu prezo as possíveis reações do outro, então minhas ações são controladas pelo outro. E daí? E daí que é o seguinte... Esse tipo de pessoa, ele já tem a mente distorcida, corroída, ele acha que toda interação com uma fêmea pode virar um coito. Mas enfim, ele tá um bom desgraçado interpretando o papel, que se ele pudesse, se fosse normal, ele teria metido a mão na minha cara, me arrastado pelos cabelos. Ou seja, ele estava representando o papel, porque se ele chega fazendo a cara de safado logo no começo, ele não teria nem conseguido um cigarro meu, quanto mais sentar na mesa que eu estava. Então ele representou porque a partir do momento que a mulher fala um oi, as pessoas já vão culpar ela, já vão dizer, porque você aceitou, você fez isso. Então isso é uma coisa que os homens aprendem desde sempre e eles usam para justificar o abuso. Por isso que muita mulher evita qualquer tipo de conversa, porque sempre mas por que você conversou com ele? A hipocrisia é a principal qualidade da nossa espécie, ela não comporta liberdade. Na socialização, o homem ele é treinado para se comportar de acordo com as exigências culturais das posições que ele ocupa, tornando sempre o seu comportamento variado e contraditório, e obrigando a representar em todos os momentos o que o leva a esconder de boa fé os seus verdadeiros sentimentos para respeitar as convivências segundo as normas. Ou seja, não que ele acredite que isso faça algum sentido, ele quer que se foda as normas. Ele só veste a máscara quando é conveniente. É aquela pessoa que finge o sentimento no velório, a pessoa que finge alegria numa festa, é aquele seu colega de trabalho pelego. Então, e esse desgraçado apresentou pra mim e eu caí igual um patinho. Mas eu não deixei barato. Quando ele começou a fazer aquela cara, eu coloquei o meu fone de ouvido, os dois, e coloquei a música no máximo. Falei pra ele cair fora sem dizer uma palavra, somente com a minha linguagem corporal. Por que você não saiu de perto dele? Primeiro, porque eu sou a cliente ali, ele nem era pra ele estar ali, naquela área. Segundo, porque como eu já falei, que os ar-condicionados, eles ficam ligados em determinado horário, o ar-condicionado estava desligado, estava quente lá,
E eu me recuso a passar calor por causa de um idiota, sendo que eu tô pagando. Poderia gastar toda aquela energia pra colocar ele no lugar, mas valeria a pena, não, né? Então, e aí, a partir do momento que ele começou a fazer essa cara pra mim, eu comecei a me esconder, assim, eu colocava o braço e eu fiquei com o celular, assim, mexendo, e ele falava, você é casada? E eu nem respondia, eu só olhava com a cara, assim. Aí ele se tocou, acho que depois de uns 8 minutos, ele se tocou, vou embora. E eu sou assim. Aí ele pegou e saiu fora. Eu continuei lá sentada e depois de uns minutos veio o colombiano. E aí ele veio falar que eu tinha falado da IMPA, que eu não conseguia entrar. E ele veio me contar que ele conseguiu entrar. Ele entrou por outro portão, foi mais esperto. Sim, acontece assim. Enquanto eu tava trocando ideia com ele ali, adivinha quem começou a resmungar de lá de baixo? A gente dava pra ver tudo lá de cima, né? E saiu lá do quarto dele, começou a falar não sei o que, e aí eu já falei pro colombiano, ai, não fala pra esse velho vir aqui, hein? E aí o colombiano, não fala português. Enfim, aí eu entrei pra ir ao banheiro, tinha deixado minhas coisas na mesa, e eu pensei que essa história tinha acabado aí, né? Aí quando eu abri a porta do banheiro, porque do banheiro pra mesa era bem ali na frente, quando eu abri a porta do banheiro, ele tava sentado na mesa, de novo, tinha pegado sem minha autorização do meu maço outro cigarro, e aí ele abriu um sorriso assim, voltei. E aí quando eu abri a porta que eu vi aquilo, tipo, acho que não tinha ficado muito claro, né? Ai, Vivi, qual é o problema? Ai, eu não sei você aí que tá me assistindo. Não tenho atração nenhuma por uma pessoa 40 anos mais velha que eu, e nem 40 anos mais nova que eu. Aí se ele fosse rico, nem se fosse rico. Aí ele ficou realmente ali se oferecendo pra mim, e eu queria vomitar com aquele achando pra cima de mim. E eu fiquei morrendo de vontade de vomitar, mas eu fiquei brava, mas eu fiquei tão brava ali. Falei, eu tô indo. Aí eu peguei minhas coisas assim, e tinha a sacada assim do quarto, e o colombiano tava ali, aí eu passei por ele, você também? Xinguei ele também. E aí eu não fiquei na mesa, eu fiquei ali na frente da porta do quarto. Aí a cara de velho safado sumiu e voltou aquela carinha de velhinho bonzinho, inocente. E eu queria matar aquele colombiano voluntário, porque claro que isso foi programado, né? Só eu, idiota. Assim eu fui embora de Manaus, morrendo de raiva dele. Se não fosse a pandemia, eu tinha voltado lá só pra jogar ele daquela sacada. Que ódio, que ousadia. Ai, gente, tinha uma coisa na casa do lado, né? Que a gente ficava no segundo andar do hostel, na sacada, dava pra ver tudo, né? E aí no quintal da casa do vizinho tinha uma galinha lá e ela tava apanhando do galo, tadinha. Eu fiquei morrendo de dó. E ela ia pra lá e o galo pisava nela, maltratava e batia nela. E eu não aguento, gente. Aí teve um dia que eu encontrei a mulher chegando na casa ali, eu corri lá, falei, ai moço, pelo amor de Deus, você tá vendo que aquela galinha, aquele galo vai matar aquela galinha. E não, a gente já tirou já e tal. E aí terminou o meu rolê em Manaus, que agora vai continuar na Paraíba. E, enfim, Manaus é uma cidade que eu não achei cara, não achei tão quente. Eu acho que é um super rolê que vale a pena. O povo é muito simpático, muito, muito, muito. Tirando essa parte do assédio aí que eu não achei, né? Eu não achei perigoso, não. Mas é um super rolê que eu recomendo. E eu tô lançando aqui uma classificação. Se você já viajou, eu colocaria... Vamos do começo, né? O Peru eu não recomendo para um primeiro mochilão, se você nunca foi. Eu acho que é muita informação, mas se você quiser aí tudo bem, né? Mas eu acho que é muita informação para você começar. O Acre e Rondônia, eu achei lugares super seguros. Eu colocaria o Acre e Rondônia, eu colocaria como primeiro mochilão. Manaus não colocaria como primeiro mochilão. Quando eu colocar o sinal verde, você pode ir de primeira, que garantia da Vivi, que você vai saber se virar. Quando eu colocar o sinal amarelo, a minha sugestão é que você faça algumas viagens antes de ir para esse lugar que estão em amarelo. Quantas, Vivi? Não sei.
quanto você se sentir seguro. Quando eu colocar o sinal vermelho, você tem que ter mais uma atenção. Eu só iria para esses lugares que eu coloco o sinal vermelho se eu fosse muito experiente. Eu, graças a Deus, caí nesses lugares vermelhos depois que eu só já tinha muita experiência com viagem. Então eu acho que Manaus... Eu achei um pouco confuso para andar na cidade. Eu deixaria Manaus para depois eu já ter viajado para outros lugares. Mas vale sim, gente, vale cada tostão. Se você já foi para Manaus, se você já teve essa mesma impressão, comenta aqui abaixo ou comenta o que você achou. Vamos trocar essa ideia. E eu não vejo a hora de eu ter dinheiro para voltar. Eu curti muito, 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 muito. Quero voltar sim, muito em breve. Ganhar no meu coração. Então, e você? Espero que no próximo vídeo para você ver como continuou a minha viagem. E para quem vai viajar ou para quem vai para Manaus, boa viagem, vai dar tudo certo. Até a próxima, beijinhos.